Salve, meus nobres! You don't Vou see this, explicar o que right? está acontecendo aqui. Sim, mais um caso bizarro envolvendo hotéis. Essa mulher aqui do vídeo, ela diz que ela estava num hotel hospedada e de noite, de madrugada, ela começou a ouvir um barulho vindo da porta. Um homem com um cabo de aço tentando abrir a porta, tentando abrir a fechadura do quarto onde a mulher estava. Get away from my door! E assim que ela percebeu o que estava acontecendo, ela já ligou para a polícia, também ligou para a recepção, para relatar o ocorrido. E eles disseram que eles iam dar uma outra chave de um outro quarto. E eles falaram também que tinha um homem que trabalhava lá, que ele recebeu uma ligação, uma denúncia, falando que tinha uma pessoa presa dentro daquele quarto que ela estava. Geralmente essas portas têm sensor magnético, elas têm uma chave mestra. E por que o cara não usou uma chave mestra? Por que não tentaram ligar pro quarto para poder perguntar se tinha realmente alguém preso ali dentro? Enfim, se era uma pessoa que trabalhava ali no hotel ou não, essa situação foi muito estranha. Agora me conta aqui nos comentários, o que você faria se isso acontecesse com você? Imagina que você acorda de madrugada com alguém dando risada, então você abre seus olhos e tá uma completa escuridão. Quando você vai conseguindo enxergar aos poucos, você olha para o lado e vê aquela boneca que estava dentro no fundo do seu armário e que agora está ali, dando gargalhadas e se mexendo sozinho. Meus nobres, foi exatamente isso que aconteceu com esse cara que postou um vídeo assustador nas redes sociais. Ele estava em seu quarto, dormindo em sua cama, quando de repente ele começou a ouvir uma gargalhada perturbadora vindo da escuridão. Então ele pegou seu celular, que estava ao seu lado, e iluminou o quarto para ver de onde estava vindo aquilo. E lá estava ela, a boneca antiga de sua irmã, que estava completamente abandonada e esquecida no fundo do armário dela. Ele, meio dormindo, pegou seu celular para filmar aquela cena assustadora. Então quando ele postou nas suas redes sociais, algumas pessoas comentaram que poderia ser apenas a irmã dele tentando pregar uma peça no garoto. Só o que eles não sabiam, meus nobres, é que a irmã dele perdeu a sua vida há alguns anos atrás. E ele mora sozinho. Então, se você tiver algum boneco ou boneca, se livre dele, pois essa noite, se você ouvir uma gargalhada vindo da escuridão do seu quarto, você tem uma certeza, você não estará sozinho. O rosto era vermelho, com uma boca grande, cheia de dentes humanos e sem olhos visíveis, me encarando do outro lado do quarto. Uma vez dormi na casa antiga da minha namorada. Eu tava dormindo quando, de repente, acordei, mas só conseguia mexer os olhos, nada mais. Fiquei observando ao redor e vi um rosto vermelho, quase tudo encoberto pela escuridão. Difícil de enxergar, por causa das sombras. O que transformou aquilo num verdadeiro inferno foi o som que aquela coisa emitia. O mesmo barulho de alguém comendo carne de boca aberta, um som nojento, grotesco, de alguém mastigando com a boca aberta. Eu não lembro se aquela coisa mexia a boca, mas eu sabia que o som vinha dela. Depois de alguns minutos desse evento horrível e perturbador, eu finalmente consegui me mexer e acordei de verdade. Até hoje, eu lembro disso como talvez a minha primeira experiência de paralisia do sono. Do nada, ele acordou à noite e começou a ver alguma coisa ali no canto do quarto, com um rosto vermelho, com dentes bizarros, humanos, olhando pra ele. Imagina que bizarro, mano, uma sensação dessa. O que você faria se isso acontecesse? Por ser uma paralisia do sono, você não faria nada. A gente precisa falar das pessoas que estão desaparecendo diante de nossos olhos. Uma hora as pessoas estão ali na câmera e de repente, sem nenhuma explicação, elas simplesmente desaparecem. Salve, meus nobres, aqui eu conto histórias que envolvem a ficção e o sobrenatural, mas às vezes podem ser reais. Gente, esse vídeo aqui bizarro é uma câmera de segurança de um ônibus em que mostra entre 40 a 50 crianças ali. E do nada, elas desaparecem e a câmera grava tudo. E o motorista estava dirigindo de boa e quando ele para o ônibus e olha para trás, ele entra em choque e fica sem entender nada. Então o motorista liga para a empresa do ônibus para eles verificarem as imagens e chama a polícia. E quando eles chegam, eles ficam procurando as crianças desesperadamente, mas não encontram nada, apenas as suas mochilas. E meus nobres, adivinhem, começou a aparecer vários outros vídeos bizarros ao redor do mundo com a mesma situação. Num instante, as pessoas estão ali. E de repente, elas evaporam. São várias situações, em restaurante, aeroporto, na frente de um policial e até parece coisa do Thanos, Agora só imagina, todo mundo que você conhece desaparece. E o mais importante, para onde que essas pessoas vão? Se você gosta de vídeos como esse, já deixa seu like e me segue pra mais. Esse vídeo aqui está circulando na internet, foi em 2019, num prédio da Marinha, dentro de uma área restrita na base naval de Bangor. E vários seguranças que trabalham nesse lugar relatam ver uma mulher de branco caminhando nessa área. Se a gente
gente olhar bem de perto, realmente dá pra ver. Ah, Felipe, mas deve ser alguém caminhando ali dentro, alguém que entrou, talvez. Então, meus nobres, essa é uma área altamente segura, que possui todos os tipos de sensores e medidas de segurança. Ou seja, não tem como alguém ter entrado ali. Tell me I'm not losing my mind. Tell me I'm not losing my mind. What the fuck, man? This is... What the... I'm not dealing with this fucking kind of shit right now, man. What the fuck? Então, obviamente, os seguranças ficaram muito assustados e eles foram investigar. Gente, eles não encontraram nada. Tem uma impressão digital, tem um tipo de atividade ou sensor acionado, nada. Agora me conta aqui nos comentários, será que essa entidade de uma mulher de branco realmente caminhando por ali? O que vocês acham? Eu quero saber a opinião de vocês, interage aqui comigo. Ela tava lá. Ei, mano, o que você tá falando? Uma criatura assustadora, alta, magra e tinha unhas enormes. Eu falei pra você parar de dormir com a barriga pra cima. Que isso tem a ver? Minha avó falava que isso causava pesadelo. Eu não tava sonhando, aquilo foi real. Para de graça, não tem como alguém ter entrado aqui. Todas as portas estão trancadas. Eu sei, mas ontem à noite, eu lembro de ter ouvido algo no telhado. Era gato brigando. E você não sabe o pior. O quê? Parecia um sonho, mas eu estava acordado e tinha uma coisa em cima do meu peito. Misericórdia, você precisa rezar mais. Foi a pior experiência da minha vida. Minha avó falava que não pode dormir de barriga cheia. Isso é apenas um mito. É ela! Quem? O que você tá falando? Uma criatura que eu te falei. Você deve estar ficando maluco, isso sim. Você não entende. Boa noite, já comi. Agora eu vou puxar a pai. Não consigo me mexer. Que isso? Ela tava lá. Quem, mano? O que você tá falando? Uma criatura assustadora, alta, magra e tinha unhas enormes. Eu falei pra você parar de dormir de barriga pra cima. Que isso tem a ver? Minha avó falava que isso causava pesadelo. Eu não tava sonhando, aquilo foi real. Para de graça, não tem como alguém ter entrado aqui. Todas as portas estão trancadas. Eu sei, mas ontem à noite, eu lembro de ter ouvido algo no telhado. Era gato brigando. E você não sabe o pior. O quê? Parecia um sonho, mas eu estava acordado e tinha uma coisa em cima do meu peito. Misericórdia, você precisa rezar mais. Foi a pior experiência da minha vida. Minha avó falava que não pode dormir de barriga cheia. Isso é apenas um mito. É ela! Quem? Do que você tá falando? A criatura que eu te falei. Você deve estar ficando maluco, isso sim. Você não entende. Boa noite, já comi. Agora eu vou puxar a pai. Não consigo me mexer. Que isso? Meus nobres, por que Uncanny Valley ou Vale da Estranheza é tão assustador? Salve, meus nobres do terror. Aqui conto histórias envolvendo ficção e o sobrenatural, mas às vezes podem ser reais. Vídeos estranhos e desconfortáveis têm se tornado virais na internet ultimamente. Vale da Estranheza ou Uncanny Valley em inglês é uma sensação desconcertante que os seres humanos experimentam em observar rostos quase humanos. Mas, meus nobres, possuem características estranhas que tornam eles perturbadores. Masahiro Mori criou um conceito de que quando os robôs são projetados para parecerem com humanos, eles entram numa zona em que a sua aparência se torna desconfortável para os seres humanos, principalmente quando não é idêntico a um ser humano, e as pessoas tendem a estranhar isso e achar isso muito bizarro. E ultimamente, nessa trend da internet, as pessoas estão usando maquiagem e efeitos especiais para recriar esse cenário e usando essa música que está tocando nesse vídeo. E você tem que admitir que tudo isso junto e misturado causa uma sensação de medo e repulsa em nosso cérebro. A sensação daquilo que parece ser humano, mas não é humano, essa sensação é desconfortável, medonha e assustadora, e daria uma ótima série de terror, concorda? Gente, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que bizarro. Esse cara aqui do vídeo chama Remy. Ele costuma explorar lugares abandonados e bizarros e postar em suas redes sociais. E nesse vídeo aqui, ele conta que ele foi explorar um lugar que ele chamou de Resort Abandonado, onde os mortos caminham. Meus nobres, esse lugar antigo foi construído em 1990. Ele está abandonado desde 2012 por razões desconhecidas. É estranho pensar que esse resort recebeu milhões de hóspedes e hoje está completamente abandonado e esquecido pelo tempo. Remy conta que quando ele estava lá explorando, ele sentiu um sentimento ruim, estranho, se sentindo observado.
Era como se ele estivesse dentro de um filme apocalíptico. Só imagina, você encontra esse resort completamente abandonado lá em Orlando e começa a explorar. E de repente, quando você tá lá explorando cada canto desse lugar, você começa a sentir que tem alguém te vigiando o tempo todo. Móveis, eletrodomésticos, tudo foi deixado para trás e foi tomado pela natureza. É uma coisa natural, né, gente? A gente rouba, transforma, modifica a casa dela e depois de algum tempo, ela toma de volta. O que você acha que aconteceu com esse lugar? Me conta aqui nos comentários, quero saber a sua opinião.